Quais são os principais cuidados que devemos ter com a pele no inverno para evitar ressecamento? No inverno, nós devemos ter um cuidado especial com a pele. E esse cuidado começa com a hidratação. Quanto mais líquido a pessoa ingere, mais hidratada fica as mucosas, né? E fica a pele também por consequência. Então, você bebendo, ingerindo uma quantidade de água suficientemente bom, que seria acima de 2 litros, isso varia de cada pessoa, mas o ideal é de 1,5 a 2 litros no mínimo por dia. Mas quanto mais, melhor. Se você hidratar de forma adequada, com certeza sua pele ela vai ficar com uma consistência melhor. Você vai ficar com uma pele mais sedosa. Então, começamos com a hidratação. O segundo passo seria você hidratar a pele. Essa hidratação, não somente via oral, mas com hidratantes mesmo. Hidratantes que você pode passar na mucosa, quer dizer, na pele, né? Você pode passar na pele como um todo e você hidratando a pele, você diminui, por exemplo, ressecamentos. Isso tudo diminui até infecções, porque uma pele muito seca, ela fica mais propícia a infecções bacterianas, infecções fúngicas. Então, se a pessoa fizer uma boa hidratação da pele, você forma como se fosse uma camada protetiva contra infecções. E a pessoa não deve esquecer, mesmo no inverno, de usar protetor solar. Porque a pessoa acha o seguinte: nós estamos no inverno, mas nós não devemos esquecer que o sol, mesmo que seja mais fraco, ele continua ali. Então a gente precisa proteger a pele com protetor solar também. E fazendo uso do protetor, querendo ou não, você umidifica a pele e faz com que ela fique mais hidratada. Então, basicamente, são esses 3 itens que eu falei. Primeiro, uma boa hidratação via oral, ingerindo uma quantidade maior de líquidos. Segundo, usar hidratantes. Aí, o hidratante, existem hidratantes bons, né? São hipoalergênicos, né? Porque tem alguns hidratantes que às vezes tem muito cheiro, ou tem muitas substâncias ali que a pessoa nem conhece, às vezes pode ter uma reação alérgica. Então, aqueles hidratantes, por exemplo, que criança usa, que é hipoalergênico, é muito bom. A pessoa hidrata a pele e diminui o risco de ter reações alérgicas. E o terceiro passo, né, a terceira via que a gente não pode esquecer, que mesmo no inverno, né, as pessoas que ficam no sol, no dia a dia, no trabalho, é necessário que use o protetor solar também. O próprio protetor solar é uma camada extra ali que hidrata a pele e protege contra os raios nocivos do sol. Como o clima frio pode afetar a saúde respiratória e quais são as melhores formas de prevenção? Quando está frio, é muito comum haver o ressecamento das vias aéreas, principalmente nariz, boca, faringe. Isso facilita muito as infecções respiratórias. Uma das formas mais comuns seria a gente, como eu disse até na pergunta anterior, se hidratar bastante. Quanto mais a pessoa se hidrata, né, as mucosas das vias aéreas elas ficam mais lubrificadas. E essa lubrificação é muito importante para que a gente tenha um mecanismo de defesa ideal contra esses alérgenos, contra esses antígenos. Que são esses antígenos? São esses vírus e as bactérias que são muito comuns se proliferarem nesse período de frio. Então, a prevenção seria o quê? Primeiro, se hidratar bastante. Segundo, evitar locais aglomerados, porque querendo ou não, no frio, muitas vezes as pessoas ficam em locais mais fechados, então não tem muita circulação de ar. As pessoas se aglomeram mais. E muitas vezes até hábitos de higiene a pessoa esquece. Por exemplo, a pessoa tosse, a água está fria, ela esquece de lavar as mãos. Então os hábitos de higiene no período do frio ficam mais prejudicados. Então é muito importante a pessoa manter, né, no ambiente onde é que ela está, né, assim, o fluxo de ar de forma adequada, deixar as janelas abertas, não se esquecer de lavar bem as mãos, porque os vírus e as bactérias também existem nesse período, e como as pessoas ficam mais fechadas em ambientes e muitas vezes esquecem de ter os cuidados de higiene, as bactérias podem se proliferar.
Então, seriam esses os cuidados principais e as formas de prevenção. Qual é a importância da hidratação no inverno? E como garantir que estamos bebendo água suficiente? A hidratação ela é muito importante, né, para a prevenção de infecções e, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar o seguinte, que o consumo mínimo de água em qualquer época é de 1,5 litro a 2. E nós não devemos de esquecer de beber água no frio, porque no frio é muito comum a pessoa ter menos sede, porque ela transpira menos, geralmente ela faz menos exercício, ela fica mais parada. Então, o consumo de água pelo organismo diminui, no sentido de que a gente não transpira muito. Então, a nossa sensação de sede diminui. Mas a gente não deve esquecer de beber água. E se a pessoa beber no mínimo aí de 1,5 litro a 2, já seria o suficiente para manter pelo menos a hidratação basal de cada indivíduo. Quais alimentos são recomendados para fortalecer o sistema imunológico durante o inverno? Durante o inverno é muito comum a gente se alimentar de comidas mais pesadas, por exemplo, feijoada, alimentos mais gordurosos. Então a gente não deve esquecer que a gente deve se alimentar de muitas verduras e frutas, porque a maioria, né, das vitaminas elas se encontram principalmente nas verduras e nas frutas. E por ser um período de frio, muitas vezes a gente diminui o fluxo de alimentação desses alimentos em específico, a gente diminui a quantidade de alimentação deles. Mas é muito importante que a gente continue se alimentando de verduras, frutas, hortaliças. Não que a gente não possa comer esses outros alimentos que são um pouco mais pesados, mas nós não devemos nos esquecer de que esses alimentos, que na grande maioria das vezes nós nos alimentamos mais no período do verão, eles devem também ser consumidos no período do frio, para que a gente consiga ter um sistema imunológico mais eficiente, mas que tenha uma resposta mais duradoura quando a gente entra em contato no inverno, né? Entrar em contato com esses germes para que a gente tenha uma defesa adequada. Quais são os sintomas comuns da gripe e do resfriado? E como diferenciá-los? Os sintomas de gripe e resfriado são basicamente os mesmos, mas há uma diferença entre os dois. Geralmente na gripe e nos resfriados, o que a gente tem? Coriza nasal, tosse, dor de garganta, espirros, mal-estar, pode ter febre ou não. A diferença é a quantidade de tempo entre um e outro. Quando é algo mais limitado, que dura aí de 2, 3 dias e muitas vezes melhora sozinho com remédio, apesar do remédio, é mais um resfriado simples. Agora, quando é um quadro mais arrastado, que às vezes dura aí cerca de uma semana ou mais, deixa a pessoa mais debilitada, mais prostrada, aí já é um quadro gripal, é uma gripe. Então, os sintomas são muito parecidos de um de outro. O que difere essas duas patologias, essas duas doenças, muitas vezes é a duração dos sintomas, e a gripe geralmente é um quadro mais debilitante e o resfriado é mais simples, mais autolimitado, dura menos tempo, muitas vezes pode até melhorar sozinho sem tomar remédios. Como prevenir doenças respiratórias, como bronquite e pneumonia, no inverno? A bronquite, ela ocorre muitas vezes no inverno, porque no inverno você tem muitas diferenças de temperatura. E o brônquio, ele é uma estrutura que parece um cano. E ele sofre alterações também de diferença de temperatura, né? Muitas vezes o calibre desse cano diminui e aí vai menos ar. Então é muito comum as pessoas terem crises maiores de bronquite, asma no período do inverno, justamente por essa diferença de temperatura que causa esse broncoespasmo, que é a diminuição do calibre do brônquio. Indo menos ar, a pessoa fica cansada e pode ter cheira no peito, pode ter tosse, pode ter sensação de falta de ar. E como que a gente iria prevenir, né? Quais são as medidas de prevenção nesses casos? A pessoa, por exemplo, deveria evitar essa diferença brusca de temperatura.
Porém, é difícil, né? Você está na rua, quando vê, muda muito a temperatura, cai muito a temperatura, mas a pessoa então tem que andar o quê? Agasalhada, evitar sair nesses locais onde tem uma diferença brusca de temperatura. Fazendo isso, não ocorre tanta diferença, não vai acometer tanto o brônquio e não vai ter essa diferença do calibre dele. Ele não vai sofrer tantas alterações no calibre. Então a pessoa deve se agasalhar, evitar locais fechados, fazer com que evite, eu sei que é difícil, mas evitar ficar gripado ou resfriado, justamente porque as gripes, os resfriados também têm a capacidade de causar broncoespasmo, que é a diminuição do brônquio. E isso também, essa própria diminuição do brônquio pode, por exemplo, juntar a secreção ali, e aí essa secreção acumulada pode até mesmo gerar uma pneumonia. Então, tanto a bronquite como a crise de asma e como a pneumonia, a pessoa tem que evitar essas diferenças bruscas de temperatura, se agasalhando, se alimentando bem, evitando locais fechados. Se tiver alguém resfriado, gripado, evitar de ficar próximo daquela pessoa. Fazendo todas essas medidas, a probabilidade de adoecer diminui. Qual o impacto do clima frio sobre doenças crônicas como asma e artrite? No frio, a maioria das doenças, elas costumam piorar, principalmente a asma, né? Justamente porque a diferença de temperatura causa uma diminuição do calibre do brônquio, e essa diminuição do calibre do brônquio pode provocar uma crise de bronquite asmática. Em relação à artrite, a maioria das doenças no frio costumam piorar, né? Essa diferença de temperatura brusca induz os receptores de dor. Então, muitas vezes, a pessoa que já tem uma dor crônica, até porque fica mais parada, anda menos, se mobiliza menos, as articulações não se movimentam tanto, como no verão, por exemplo, que a pessoa pratica mais esporte. Então, é muito comum as dores articulares piorarem. Quais são as melhores práticas para manter a casa aquecida sem comprometer a qualidade do ar? A gente nunca deve fechar a casa. E é muito comum no frio, está frio, o que a pessoa vai? Fecha a janela, fecha o vitrô, não deixa nenhuma passagem de ar. Esse fluxo também muito fechado e não havendo essa troca de ar, facilita também a infecção, que ambiente confinado, fechado e que não há renovação do ar, pode também favorecer a proliferação de vírus e bactérias. E na realidade, a casa aquecida é difícil a gente manter, mas nós podemos nos manter aquecidos, usando aí roupas de frio adequadas. Porque a casa em si partiria do princípio que a pessoa teria que ter um sistema de calefação, alguma coisa desse tipo, para a casa se manter aquecida. Isso não é comum na nossa região. Quando naquelas regiões mais frias do sul, por exemplo, tem sistema de calefação, mas o ambiente muitas vezes fica fechado, então também não seria tão adequado. Então, já que a gente não consegue manter a casa aquecida de uma forma mais eficaz, nós nos devemos nos manter aquecidos, nos agasalhando. Isso faz com que a nossa temperatura corporal não sofra tanto com a temperatura do ambiente. Quais são as recomendações para a prática de exercícios físicos ao ar livre durante o inverno? No inverno, as pessoas têm que também manter a prática de exercícios físicos. É claro que muitas vezes dá mais preguiça, a pessoa não quer sair de casa, mas é importante que ela mantenha esse hábito dos exercícios independente da época do ano, sendo frio ou sendo calor. E é muito importante que ela faça os exercícios não naqueles horários que esteja mais frio. Por exemplo, se ela estava acostumada a andar às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã muitas vezes é frio. Então ela pode andar um pouco mais tarde, tipo 9, 10 horas. Ela pode, se ela anda no final da tarde a temperatura cai muito, ela pode fazer uma caminhada umas 4 horas da tarde, que é aquele período ainda que o sol
não se pôs por completo, não está tão quente, ao mesmo tempo não esfriou tanto. Então, se ela fizer os exercícios físicos em horários que a temperatura não esteja tão brusca, a queda da temperatura, que não haja essa amplitude, que essa diferença de temperatura tão grande, se ela fizer nesses horários, seria melhor, porque ela consegue fazer os exercícios dela sem sofrer tanto com frio. Como cuidar dos pés e das mãos para evitar rachaduras e feridas causadas pelo frio? A pessoa precisa hidratar, né? Usar aí hidratantes, e quanto mais hidratante ela utilizar nessas estruturas mãos e pés, evitando as rachaduras, isso evita também as feridas e evita infecções secundárias. Porque quando a gente tem uma região do corpo em que há uma ferida ou uma rachadura, ali é um local propício para as bactérias adentrarem, entrarem. E às vezes as próprias bactérias que estão nas mãos, por exemplo. Nós somos seres que estamos repletos de bactérias e elas ficam só esperando ali um ferimento ou uma abertura para que elas se proliferem. Então, se você hidratar bem, você diminui o risco de que haja essas rachaduras e você vai acabar diminuindo os riscos de infecções secundárias. Como o inverno pode afetar a qualidade do sono e o que pode ser feito para melhorar? O que é muito interessante é o seguinte: no inverno, os dias geralmente são mais curtos e as noites são maiores. Então, é muito comum ser produzido mais melatonina. A melatonina é uma substância produzida pelo cérebro. E aí a pessoa tem uma ação maior da melatonina e às vezes ela pode ficar mais sonolenta. Agora, existem aquelas pessoas que às vezes acabam trocando o dia pela noite, né? E aí dormem mais durante o dia e chega à noite tem insônia. Então, existem aqueles dois tipos de paciente: o que dorme mais por essa produção maior da melatonina, e às vezes aquele que cochila durante o dia e perde sono à noite. Então, como que a gente faria para melhorar a qualidade do sono? Tentar evitar os cochilos durante o dia, que é muito comum dar na época do frio, e tentar dormir à noite, que seria o horário mais propício para o descanso. Quais cuidados devemos ter com os pets durante o inverno para garantir que eles também se mantenham saudáveis? Nós não devemos esquecer que os animais também sentem frio, assim como nós. Claro que existem animais que têm mais pelo e, portanto, eles sofrem menos, mas a gente deve também agasalhar, por exemplo, colocar uma roupa num gato, num cachorro, no período do frio, ainda mais se eles tiverem pouco pelos, deixar eles em ambientes mais quentes, não expor esses animais a áreas abertas, ao frio, à chuva, né? Então, nós devemos ter todo esse cuidado, que os pets sofrem como nós no período do inverno, principalmente aqueles que não têm tanto tecido adiposo, né, que são mais magrinhos, não têm tanto peso, né, principalmente os menores que sofrem mais, e aqueles que não têm pelos. Então, nós devemos deixá-los em ambientes mais quentes, ofertar também uma quantidade maior de alimento, porque eles geralmente têm mais fome, e, e também agasalhá-los no sentido de botar uma roupa, botar um cobertor, colocar eles no ambiente, colocá-los, né, em ambientes em que eles não tenham tanta diferença brusca de temperatura. Quais são as medidas para evitar a propagação de vírus e bactérias em ambientes fechados durante o inverno? Então, por exemplo, se você precisa estar em um ambiente fechado e ele não é tão ventilado, e ali tem uma pessoa gripada ou você está gripado, você deve usar uma máscara, por exemplo. E não esquecer sempre de, quando tossir, após tossir, lavar as mãos, ter um asseio, uma limpeza adequada dos locais onde as pessoas estão. Um local que é muito comum das pessoas não limparem muito e pode transmitir muita infecção é maçaneta de porta, por exemplo. A pessoa foi tossiu, está no inverno, está com coriza nasal, coçou o nariz, ela está gripada ou resfriada, vai abrir a porta e coloca a mão na maçaneta. Outro vai ali, coloca a mão também, não foi limpo, acaba se contaminando, porque leva, né, aquelas bactérias
próximo da boca ou próximo das vias aéreas e acaba se contaminando. Então é necessário que as medidas aí de higiene elas redobrem no período do inverno, justamente que as pessoas esquecem de lavar as mãos, esquecem muitas vezes da limpeza adequada dos ambientes e fecham, também se enclausuram em ambientes onde não há circulação de ar. Então tudo isso facilita a infecção.